Na tarde gelada de 22 de dezembro, Helena Tavares, uma menina de 7 anos, voltava para casa ao lado do pai, André Tavares, magnata português, dono de um império avaliado em mais de 200 milhões de euros. O Bentley deslizava pelas ruas de Lisboa, cobertas por um manto branco e frio. Aquele devia ser mais um dia comum, repleto de compras natalinas caras que jamais preencheriam o vazio deixado pela morte de Catarina, a mãe da pequena, falecida há 2 anos. Helena tinha herdado os olhos verdes da mãe, aqueles mesmos que haviam conquistado André uma década antes, aqueles mesmos que agora o fitavam diariamente e traziam de volta todas as lembranças dolorosas. A menina tinha se tornado quieta desde a partida de Catarina. Sorria pouco, passava horas contemplando fotografias antigas, se questionando sobre o motivo que tinha levado o céu a levar sua mãe tão cedo. O motorista parou o veículo diante de uma confeitaria no centro da cidade. Helena tinha avistado através da vitrine uns biscoitos decorados e quis comprá-los. André acompanhou a filha para dentro da loja, comprou os biscoitos e também um sanduíche para o lanche da tarde. Estavam voltando para o carro quando Helena parou de repente. Algo do outro lado da rua tinha capturado toda a sua atenção de forma inexplicável. Era um ponto de ônibus com paredes de vidro que ofereciam proteção mínima contra o frio intenso. No banco estava sentada uma mulher jovem. André só a notou depois que Helena já corria na direção dela. Viu a cena e o instinto imediato foi impedir a filha, protegê-la daquela pessoa claramente sem abrigo, mais uma alma perdida que habitava as ruas geladas de Lisboa durante o inverno. Mas algo o fez hesitar. Talvez fosse a postura daquela mulher, tão composta apesar de tudo. Talvez fosse a roupa que vestia, um traje branco de renda completamente deslocado naquele cenário. Ou talvez fosse o fato de estar descalça, os pés nus sobre a neve, como se tivesse deixado de sentir o frio junto com todo o resto. Helena alcançou a mulher antes que André pudesse intervir. A criança estendeu para ela o saco de papel, contendo o sanduíche recém-comprado. A mulher ergueu o rosto e André a viu pela primeira vez com clareza. Era jovem, muito mais do que ele tinha imaginado inicialmente. Não devia ter mais de 25 anos. Possuía olhos castanhos profundos, olhos que pareciam ter derramado todas as lágrimas possíveis e traços delicados que nem a sujeira nem o cansaço conseguiam esconder por completo. Olhou para Helena com uma mistura de espanto e confusão, como se não compreendesse por que razão aquela menina bem vestida, com o casaco vermelho e o gorro de lã cinzento, estava oferecendo comida para ela. Foi nesse momento que Helena pronunciou as palavras que mudariam tudo. Perguntou à mulher se ela poderia ser a sua mãe durante o Natal. Explicou que a sua verdadeira mãe estava no céu e que sentia muito a sua falta. Disse que só queria alguém que a abraçasse como a mãe fazia. Alguém que contasse uma história para ela antes de dormir. Alguém que dissesse que tudo ficaria bem, mesmo que não fosse verdade. André sentiu o coração se partir pela segunda vez em 2 anos. A mulher no banco olhou para Helena com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia dor naquele olhar, uma dor imensa, mas também algo mais, algo que se parecia com compreensão, como se ela soubesse exatamente o que significava perder alguém. A mulher fez algo inesperado então. Pegou o saco das mãos de Helena, abriu, olhou para o sanduíche lá dentro e fechou com delicadeza. Olhou nos olhos da menina e disse obrigada com uma voz rouca, uma voz que não falava há muito tempo. André se aproximou sem saber bem o que fazer. Deveria ter pegado Helena e ido embora, voltar para sua vida segura e confortável, esquecer aquela mulher no banco como fazia com todas as outras pessoas sem abrigo que via todos os dias. Mas não conseguia. Não depois do que Helena tinha dito, não depois de ter visto aqueles olhos. Tirou o casaco e ofereceu à mulher. Ela o encarou com desconfiança, como um animal selvagem que não confia nos seres humanos, mas fazia frio demais para recusar.
pegou o casaco e colocou sobre os ombros. Por um instante, André viu algo mudar no olhar dela. Não era gratidão. Ela era orgulhosa demais para isso. Mas talvez um lampejo de esperança pequeno e frágil como um floco de neve. André não conseguia voltar para casa. Algo naquela mulher o prendia ali. Algo que ia além da pena ou do sentimento de culpa. Helena tinha se sentado ao lado dela no banco e estava contando sobre a mãe, sobre como ela fazia os biscoitos mais deliciosos do mundo, sobre como cantava músicas antes de dormir, sobre o quanto sentia falta dela todos os dias. A mulher escutava em silêncio, concordando de vez em quando com a cabeça, e André percebeu que ela estava chorando. Lágrimas silenciosas desciam pelas bochechas sujas, deixando rastros limpos na pele. André tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse à mulher que fazia frio demais para ficar na rua. Disse que eles tinham uma casa grande, grande demais para 2 pessoas sozinhas, e que se ela quisesse podia ir se aquecer, comer algo quente, dormir numa cama de verdade, pelo menos por aquela noite. A mulher o olhou como se ele tivesse falado numa língua estrangeira. Ninguém nunca oferecia nada sem querer algo em troca. Ela tinha aprendido essa lição da forma mais dura possível. Mas depois olhou para Helena, para aquela menina dos olhos verdes que tinha olhado para ela sem julgamento, que tinha oferecido seu sanduíche sem pensar 2 vezes, que tinha pedido que ela fosse sua mãe como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela aceitou. No carro, durante o trajeto até a mansão dos Tavares, André descobriu que a mulher se chamava Beatriz Santos, 25 anos, e uma história que explicava tudo. Ela não contou muito naquela noite. Estava cansada demais e desconfiada demais. Mas nos dias seguintes, peça por peça, a história surgiu como um quebra-cabeça que se montava devagar. Beatriz tinha sido estudante de medicina. Brilhante, cheia de sonhos. Tinha ficado noiva de um homem que parecia perfeito, um advogado de sucesso que a tinha cortejado durante meses com presentes caros e promessas de um futuro juntos. Tinham se casado 6 meses antes numa cerimônia de conto de fadas que deu inveja em todas as amigas dela. Mas no dia seguinte ao casamento, tudo tinha desmoronado. O homem com quem ela tinha se casado não era o que parecia. Era um golpista, um predador que escolhia suas vítimas com cuidado. Tinha se casado com Beatriz para ter acesso às economias da família dela, uma família simples, mas que tinha poupado o suficiente para que ela estudasse. Em uma semana ele esvaziou as contas, roubou as joias, e quando Beatriz descobriu tudo e ameaçou denunciá-lo, ele a agrediu e expulsou de casa sem dinheiro, sem documentos que ele tinha destruído, sem ninguém a quem recorrer, porque os pais dela tinham morrido anos antes e ele a tinha isolado de todos os amigos. Beatriz se viu na rua ainda com o vestido de noiva, porque era tudo o que restava. Tinham-se passado 6 meses. 6 meses dormindo onde podia, comendo o que encontrava, evitando os olhares de quem a via como um problema a ser ignorado. 6 meses nos quais tinha perdido tudo: a dignidade, a esperança, a vontade de viver. Tinha tentado pedir ajuda no começo. Tinha batido nas portas dos serviços sociais. Tinha tentado fazer uma denúncia. Tinha tentado reconstruir sua identidade. Mas sem documentos, sem endereço fixo, sem ninguém que pudesse responder por ela, cada porta se fechava. O sistema que deveria protegê-la a empurrava de um escritório para outro, de uma lista de espera para outra, até que ela desistiu de tentar. O vestido de noiva tinha se tornado seu símbolo, sua armadura e sua prisão. Ela não o tirava nunca. Não porque não quisesse, mas porque era literalmente tudo o que tinha. Estava sujo, arruinado, inadequado para o frio do inverno, mas era dela. O último vínculo com a pessoa que tinha sido, a última lembrança de um dia que deveria ter sido o mais bonito da vida dela e que tinha sido o início de um pesadelo. Até aquela noite de neve, quando uma menina de casaco vermelho ofereceu um sanduíche e pediu que ela fosse sua mãe. Os primeiros dias na mansão dos Tavares foram estranhos para todo mundo.
Beatriz andava pela casa como um fantasma, tocando as coisas com delicadeza, como se tivesse medo de quebrar algo, comendo pouco, apesar de a cozinheira preparar pratos elaborados, dormindo mal, apesar de a cama ser a mais macia em que já tinha descansado. André a observava de longe, tentando entender quem era realmente essa mulher que tinha trazido para casa. Ele investigou, naturalmente. Era um homem de negócios, não aceitava nada como certo. Descobriu que a história que Beatriz tinha contado era verdade, cada detalhe doloroso. O marido golpista já era procurado pela polícia por crimes parecidos em outras cidades, e Beatriz era uma das muitas vítimas dele. Mas era Helena quem fazia a verdadeira diferença. A menina tinha adotado Beatriz como se ela fosse realmente a mãe que tinha pedido para o Natal. Seguia ela para todo lado, contava tudo o que passava pela cabeça, pedia que brincasse com ela, que lesse histórias, que a olhasse desenhando. Havia algo especial na forma como Helena se relacionava com Beatriz. Não a tratava como uma pessoa digna de pena ou ajuda, mas como alguém importante, alguém que merecia atenção e amor. Para uma menina que tinha perdido a mãe, Beatriz representava algo que nenhum presente caro poderia comprar. A presença feminina, o calor materno, aquela ternura específica que só as mulheres sabem dar. E para Beatriz, Helena era a prova de que nem todo mundo no mundo queria machucá-la. Aquela menina dos olhos verdes da mãe morta lembrava ela do motivo pelo qual valia a pena continuar lutando, de que a inocência ainda existia, de que o amor podia ser gratuito e incondicional. Devagar, dia após dia, algo começou a mudar em Beatriz. Os olhos dela, que quando chegou pareciam apagados como velas sem chama, começaram a brilhar de novo. Primeiro, só quando olhava para Helena, depois também em outros momentos. Quando a cozinheira fazia um elogio sobre como ela estava vestida. Quando encontrava um livro que interessava na biblioteca da mansão. Quando o sol da manhã entrava pelas janelas e iluminava o jardim coberto de neve. Uma noite, André a encontrou na sala de música. Ela estava sentada ao piano, os dedos roçando as teclas sem pressionar, como se estivesse lembrando de algo muito distante. Ele perguntou se ela sabia tocar. Beatriz não respondeu de imediato. Depois, com uma voz tão baixa que ele precisou se aproximar para ouvir, disse que uma vez tocava, que a mãe tinha ensinado quando ela era pequena, que era a única coisa que restava dela. André a encorajou a tentar. As primeiras notas foram vacilantes, incertas, como passos de alguém que está aprendendo a andar de novo. Mas depois, os dedos encontraram o ritmo. A memória muscular assumiu o controle e a melodia preencheu o ambiente. Era uma canção de ninar, uma daquelas antigas que as mães cantam para os filhos há gerações. E conforme Beatriz tocava, Helena entrou na sala atraída pela música. Sentou ao lado de Beatriz no banco do piano, apoiou a cabeça no ombro dela e fechou os olhos. André olhou aquela cena e sentiu algo se mover no coração, algo que pensava ter morrido junto com Catarina 2 anos antes. A noite de Natal chegou trazendo mais neve e uma atmosfera que André não sentia há anos na casa. Helena tinha decorado a árvore junto com Beatriz, pendurando bolas coloridas e estrelas douradas, rindo pela primeira vez há muito tempo quando uma guirlanda caiu na cabeça dela. A cozinheira Teresa, que inicialmente tinha olhado para Beatriz com suspeita, agora a tratava como uma filha. Tinha ensinado as receitas secretas da família Tavares. Tinha emprestado roupas enquanto compravam as dela. Tinha contado histórias sobre Catarina para que Beatriz entendesse o quanto aquela mulher tinha sido especial e quão grande era o vazio que tinha deixado. Beatriz estava diferente. Não era mais a mulher espectral que tinham encontrado no banco. Tinha recuperado o peso. Os olhos tinham recuperado a luz. Andava pela casa com uma familiaridade que surpreendia a todos, especialmente a ela mesma. Tinha começado a se cuidar de novo, a se olhar no espelho sem sentir vergonha, a acreditar que talvez merecesse uma segunda chance.
Mas naquela noite, enquanto todos se preparavam para a ceia de Natal, André a encontrou sentada sozinha na biblioteca, o olhar perdido no vazio. Sentou ao lado dela e esperou. Tinha aprendido que com Beatriz era melhor esperar, deixar que fosse ela quem decidisse quando falar. Ela disse que não sabia se devia ficar. Disse que ele e Helena tinham sido incrivelmente gentis, que tinham dado mais do que ela jamais tinha ousado esperar, mas que não podia continuar vivendo da caridade deles. Disse que precisava encontrar um jeito de recomeçar, de reconstruir a vida sozinha. André escutou sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio um momento, procurando as palavras certas. Depois disse que não era caridade. Disse que desde que ela tinha chegado, a casa tinha voltado à vida, que Helena ria de novo, que ele mesmo tinha começado a olhar para o futuro em vez de só para o passado. Disse que se havia uma dívida, era ele quem devia a ela, não o contrário. Beatriz o olhou com aqueles olhos castanhos que ele tinha aprendido a ler naquelas semanas. Havia medo naquele olhar, mas também algo mais, algo que se parecia com esperança. André respirou fundo e disse o que pensava há dias, mas não tinha tido coragem de expressar. Disse que não queria que ela fosse embora, não por Helena, embora a menina fosse ficar arrasada, mas por ele, porque naquelas semanas tinha descoberto que sentia algo que pensava não poder sentir nunca mais. Beatriz não respondeu. Não com palavras, pelo menos, mas se aproximou dele, apoiou a cabeça no ombro dele e ficou ali. Do lado de fora, a neve continuava caindo. Amanhã de Natal, Helena acordou ao amanhecer e correu para o quarto de Beatriz. Encontrou ela já acordada, sentada na cama, olhando pela janela o jardim nevado. A menina pulou na cama e abraçou ela com toda a força dos seus 7 anos. Disse que era o Natal mais bonito da vida dela. Disse que tinha pedido para o Papai Noel de verdade, aquele do céu onde estava a mãe dela, que fizesse Beatriz ficar para sempre. Disse que esperava que ele tivesse escutado. Beatriz abraçou ela forte, sentindo as lágrimas descendo pelas bochechas, mas sem se envergonhar. Pela primeira vez em meses, eram lágrimas de alegria, não de dor. Desceram juntas para tomar café e encontraram André já na cozinha. Ele tinha preparado o café e o chocolate quente para Helena. Na mesa havia sonhos fresquinhos que ele tinha comprado cedo naquela manhã. Era a primeira vez que fazia algo assim, desde que Catarina tinha morrido, e a cozinheira tinha olhado para ele como se ele tivesse enlouquecido. Depois do café, abriram os presentes. Helena ganhou tudo o que tinha pedido e muito mais, mas o presente que a deixou mais feliz foi algo simples. Um desenho que Beatriz tinha feito para ela, um retrato das duas juntas com a inscrição: "Para minha pequena amiga que salvou minha vida". Mas havia outro presente, um que André tinha guardado para o final. Era uma caixinha pequena que entregou para Beatriz com mãos que tremiam levemente. Ela abriu e encontrou dentro uma chave. Ele explicou que era a chave de um apartamento. Não grande, mas confortável num bairro bom de Lisboa. Explicou que era dela, não emprestado, não temporário. Disse que qualquer coisa que ela decidisse para o futuro, qualquer direção que a vida dela tomasse, ela precisava de um lugar seguro de onde partir. Beatriz olhou para a chave, depois olhou para ele, depois olhou para Helena, que observava com os olhos cheios de esperança. Disse que não podia aceitar. Era demais. Era mais do que merecia. Era mais do que poderia devolver jamais. André pegou as mãos dela e disse que não havia nada para devolver. Disse que naquela noite de neve, quando Helena pediu que ela fosse a mãe dela, ela tinha feito para ele e para a menina um presente maior que qualquer coisa que pudesse dar em troca. Tinha devolvido a esperança, tinha devolvido a alegria, tinha feito eles entenderem que era possível amar de novo, mesmo depois de perder tudo. Beatriz chorou e dessa vez não tentou esconder. Chorou por tudo o que tinha perdido e por tudo o que tinha encontrado. Chorou pela garota que tinha sido e pela mulher que estava se tornando.
Chorou porque finalmente, depois de tanto tempo, tinha um lugar onde chorar. Helena, que os observava da porta, correu até eles e abraçou os dois. Os três ficaram assim por um longo momento, abraçados diante da árvore de Natal, enquanto lá fora a neve caía silenciosa sobre Lisboa. André pensou que aquele era o presente de Natal mais bonito que já tinha recebido. Não o apartamento que tinha comprado para Beatriz, não os brinquedos caros embaixo da árvore, mas isso, duas pessoas que amava reunidas. Uma família que nascia das cinzas de duas famílias destruídas. E Beatriz, olhando para o homem e para a menina que tinham salvado ela, entendeu que a trajetória dela não tinha terminado, estava apenas começando. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Dessa vez, tinha alguém caminhando ao lado dela. Era véspera de Natal de novo, e a neve caía sobre Lisboa, como tinha acontecido um ano antes. Mas todo o resto era diferente. A mansão dos Tavares estava cheia de vida e de risos. Helena corria pelos cômodos, perseguida pelo filhote que Beatriz tinha dado de presente no aniversário dela. Um Golden Retriever pequeno que tinham chamado de Neve em homenagem à noite em que tudo tinha começado. Beatriz não morava mais no apartamento que André tinha dado de presente. Tinha se mudado para a mansão 6 meses antes, quando ele pediu ela em casamento, ajoelhado no jardim onde Helena tinha plantado flores com ela na primavera. O vestido de noiva que usava agora era diferente daquele que vestia naquela noite no banco. Era novo, escolhido com cuidado, pago com o dinheiro que ganhava como assistente social, porque Beatriz tinha voltado a estudar, tinha completado a formação numa área diferente da que tinha sonhado quando jovem, uma área onde podia ajudar outras mulheres que se encontravam na situação em que ela tinha se encontrado. Trabalhava agora numa associação que ajudava vítimas de violência doméstica e golpes matrimoniais. Ia às ruas, procurava mulheres como ela tinha sido, oferecia a mesma ajuda que tinha recebido. Cada vez que conseguia colocar alguém em segurança, sentia que devolvia um pouco da dívida que tinha com o destino, com aquela menina que a salvou, com o universo que tinha dado uma segunda chance para ela. O marido golpista tinha sido preso 3 meses antes, graças também ao depoimento de Beatriz, que finalmente tinha encontrado coragem para denunciá-lo. Estava na cadeia, onde passaria muitos anos e nunca mais poderia machucar nenhuma outra mulher. O casamento tinha sido celebrado aquela manhã, uma cerimônia íntima com poucos amigos e a presença sentida, embora não vista, de Catarina, que André sabia que teria aprovado. Helena tinha sido a dama de honra, tão orgulhosa no vestido vermelho, a mesma cor do casaco que usava naquela noite quando mudou o destino de todos. Durante o jantar, Helena levantou o copo de suco de laranja e fez um brinde. Disse que queria agradecer ao Papai Noel de verdade, aquele do céu, porque no ano passado tinha pedido uma mãe e ele tinha enviado. A mesa ficou em silêncio por um momento. Depois, Beatriz se levantou, foi até Helena e abraçou ela como só uma mãe sabe fazer. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena dormia exausta de felicidade, Beatriz e André sentaram diante da lareira. A neve continuava caindo lá fora, e as luzes da árvore de Natal criavam reflexos coloridos nas paredes. André perguntou se ela era feliz. Beatriz pensou um momento antes de responder. Disse que 1 ano antes, sentada naquele banco com os pés na neve, tinha pensado que a vida dela tinha acabado, que já não havia nada pelo que valia a pena continuar, que a única coisa que restava fazer era esperar que o frio levasse ela também. E aí, tinha chegado uma menina de casaco vermelho e ofereceu um sanduíche. Pediu que ela fosse a mãe dela como se fosse a coisa mais simples do mundo. E naquele momento, Beatriz entendeu que talvez ainda houvesse algo pelo que viver. André abraçou ela forte, pensando em como o destino era estranho. A filha dele tinha perdido uma mãe e encontrado outra. Ele tinha perdido uma esposa e encontrado um novo amor. E Beatriz tinha perdido tudo,
absolutamente tudo, mas tinha encontrado uma família. Olhou para a árvore de Natal, com as luzes brilhando na noite, e pensou que os milagres existiam de verdade. Às vezes, chegavam de formas inesperadas numa noite de neve, através das palavras inocentes de uma menina que só pedia a alguém que abraçasse ela. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo Lisboa com um manto branco. E em algum lugar do céu, Catarina sorria, olhando para a família dela, que tinha encontrado um jeito de ser feliz de novo. Porque esse é o verdadeiro milagre do Natal. Não os presentes caros, não as ceias elaboradas, não as luzes que decoram as ruas. O verdadeiro milagre é o amor que sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. É a bondade de uma menina que oferece um sanduíche para uma desconhecida. É a coragem de abrir o coração quando o mundo ensinou você a fechá-lo. E às vezes, quando você menos espera, o verdadeiro milagre está bem ali sentado num banco, numa noite de neve, esperando apenas alguém corajoso o suficiente para ver.